Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por nos conceder mais uma oportunidade de estarmos realizando esse estudo online para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe o nosso dia, abençoe nossa aula, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra, para que tudo aquilo que seja ensinado, seja dito, seja de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Também te pedimos, Senhor, e clamamos a Ti pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, irmã Giane, irmãos que passaram por cirurgia com a Moni, e nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, que eles possam se recuperar, que possam se restabelecer, e principalmente que tenham força, Senhor, tenham força para, mesmo nesses momentos de dificuldade, eles consigam vencer, Senhor. Abençoe também a família de um irmão que perdeu um ente querido, que o Senhor possa confortá-los. Abençoe também a Lica, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, para que ela possa estar novamente aqui conosco, nas aulas online, Senhor. Te pedimos e colocamos nas Tuas mãos, Senhor, todos os nossos irmãos, amigos, parentes, que estão passando por dificuldade, por necessidade, e clamamos a Ti, Senhor, a Tua proteção e a Tua mão poderosa sobre a vida deles. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vou compartilhar a tela com os irmãos, então. Então, hoje é o capítulo 25, irmãos, mas vamos recapitular rapidamente o que nós vimos até aqui, para até ficar bem fresco na memória. Nós vimos no capítulo 1 o princípio e a criação de Deus. Nós vimos no capítulo 2 a origem da humanidade. Nós vimos no capítulo 3 a queda do homem. No capítulo 4, nós vimos Caim matando Abel, o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Nós vimos os descendentes de Caim e o nascimento de Sete. No capítulo 5, nós vimos a descendência de Adão a partir de Sete, até Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé. No capítulo 6, nós vimos a corrupção da humanidade e a arca de Noé. No capítulo 7, nós vimos o dilúvio. E no capítulo 8, nós vimos o final do dilúvio. No capítulo 9, nós vimos a aliança de Deus com Noé, onde uma das coisas que ele disse que nunca mais destruiria a terra da forma como destruiu, da forma do dilúvio. No capítulo 10, nós vimos a origem dos povos a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. No capítulo 11, nós vimos a Torre de Babel, que o capítulo 10 foi uma antecipação dos fatos que ocorreram no capítulo 11. A Torre de Babel, aí nós vimos a descendência de Sem, até Terá e seus filhos, Abraão, Naor e Harã. No capítulo 12, nós vimos o chamado de Abraão, Deus chamando Abraão, que já havia saído de Ur dos Caldeus, e agora saía de Harã, uma cidade de Harã, onde o pai dele havia falecido. E também nós vimos no capítulo 12, Abraão indo para o Egito. Deu fome, ele precisou ir para o Egito para atender as necessidades da fome. No capítulo 13, nós vimos a desavença entre Abraão e Ló. No capítulo 14, nós vimos Abraão socorrendo Ló e Melquisedeque abençoando Abraão. No capítulo 15, agora nós vimos a aliança de Deus com Abraão. Ele daria um herdeiro e reforça as promessas feitas lá em Gênesis 12, onde Abraão seria o pai de muitas nações, seria abençoado, abençoaria quem abençoasse ele. Então, as promessas lá reforçadas aqui, e aqui com o acréscimo de que daria o herdeiro. No capítulo 16, nós vimos o nascimento de Ismael, que não seria o herdeiro dado por Deus. Nós vimos aqui Abraão e Sara apressando essa herança. No capítulo 17, nós vimos a circuncisão, que foi o sinal da aliança de Deus com Abraão. Aqui já muda o nome de Abraão para Abraão, e de Sarai para Sara.
Nós vimos no capítulo 18 que Deus promete um filho a Abraão. No capítulo 19, nós vimos a destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 20, nós vimos Abraão em Gera e tem contato com o seu rei, Abimeleque. No capítulo 21, nós vimos o nascimento do filho da promessa, Isaque. E diante disso, Abraão expulsa Agar, a escrava egípcia, com qual teve o filho Ismael, e seu filho Ismael. No capítulo 22, nós vimos Deus colocando à prova Abraão, pedindo o sacrifício de Isaque. No capítulo 23, nós vimos a morte de Sara. No capítulo 24 da semana passada, nós vimos uma esposa para Isaque e o casamento de Isaque e Rebeca. E hoje vamos entrar no capítulo 25, os últimos dias de Abraão e os filhos de Isaque. Eu vou começar, as Bíblias, irmãos, por gentileza, eu vou começar a ler por partes e depois eu vou abrindo para comentário dos irmãos para acrescentar o estudo de hoje. Então, eu vou ler primeiro do versículos 1 ao 4 de 25, onde narra a descendência de Abraão com Quetura. Versículo 1. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos. Então, narra todos os filhos que ela deu para Abraão. Zinrá, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxá gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas. Vai dando os povos aqui. Os Letuzitas e os Leumitas. Então, Dedã geraram os Assuritas, Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura com Abraão. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. O que nós vimos aqui, então, do versículo 1 ao 4? Após o nascimento de Isaque, Abraão teve mais filhos com Quetura. A Bíblia não relata a data desse casamento, dessa união, pois ele disse que Agar e Quetura eram concubinas, nós vamos ver lá no versículo 6. Então, não se sabe se houve um casamento, talvez a própria união, e se foi antes de Sara morrer. Se foi antes de Sara morrer, é considerado como uma concubina. Se foi depois de Sara morrer, seria esposa. Então, a Bíblia não relata isso. Deus pode ter permitido a Abraão ter uma pluralidade de concubinas a fim de que a nação de Israel crescesse. Muito embora o filho da promessa era exclusivamente Isaque. Vou abrir para comentário se alguém tiver do 1 ao 4, irmão. Eu fecho aqui. Se alguém quer tecer algum comentário desses 4 versículos aí que fala sobre a descendência de Abraão com Quetura, fique à vontade. No versículo 1, pode falar, Davi. Eu tenho um comentário. Possivelmente, a Quetura veio depois de Sara. A Sara, como uma vez eu expliquei numa aula, ela tinha uma personalidade muito forte para a época, né? Ela provavelmente é filha de Terá, irmã, então ela é irmã do Abraão. Então ela teve uma criação para ser uma senhora, né? Uma dama, né? E pelo nome, porque logo o nome de nascimento dela foi Sarai, né? Sarai significa minha princesa. E então ela tinha uma personalidade forte por ser bonita e determinada. Muitas vezes ela protegeu Abraão, porque Abraão poderia ser morto por ela. E ela, por ser bonita, ela poderia se tornar uma rainha em um dos reinos por onde Abraão passou. Mas não, por amor a Abraão, ela cuidava dele, ela protegia ele. Então, pelo fato dela ser uma pessoa forte, proteger Abraão tinha muito respeito por ela e muita consideração por Sara. E muitas vezes alguns interpretam a palavra, né, que ele obedecia a Sara, né, mas pela gratidão, pelo fato dela sempre estar ali disposta a proteger ele e a cuidar dele. Principalmente na criação de Isaque, né? A gente viu aquela cena
onde o Ismael caçoou de Isaac, ela imediatamente mandou embora. Então, ela tinha uma determinação, uma força muito grande. Então, provavelmente, essa Quetura ela veio depois de Sara. Sara tinha uma honra muito grande, né, perante não só Abraão, mas por toda a comunidade ali. Então, provavelmente, ela veio depois, a Quetura. E pelo fato de Isaac ser o filho da promessa, né, aí acredito eu que é por isso que se expressa dessa forma, né, mostrando que somente Isaac seria o herdeiro, né, o herdeiro. Obrigado, irmão. Valdevino? Então, ele tocou um pouco no assunto, mas eu vou concluir esse assunto o amor que ele tinha pelo Isaac, né? Que ele deixou tudo que possuía para o Isaac, mas lá no 22 ele não importou de sacrificar o filho, né? Quer dizer que a fé dele transbordou, por isso que não é à toa que ele foi amigo de Deus, né? Considerado amigo de Deus, porque foi um amor, uma fé que ele tinha que é igual ao amor do Senhor Jesus Cristo que teve por nós, né? Foi a fé de Abraão pelo poder de Deus que mandou ele sacrificar o filho, o único filho que ele tinha, né? Realmente, ele tinha muito amor por Isaac, mas também tinha amor por Ismael. Tanto que nós vamos relembrar hoje, que Deus cumpriu as promessas com Ismael. Quando Abraão pediu para que se poderia ser ele o filho da promessa, disse Deus que não, fica tranquilo, seria outro, mas ele não seria desamparado. Nós vimos já, vamos lembrar hoje, quando Agar fugiu, Deus falou para ela, volte, seja subisse a tua patroa, a tua serva, que teu filho será bendito. E depois, quando Abraão mandou ela embora, nós vamos ver hoje, e com Agar, mandaram embora, Deus também prometeu para Agar que Ismael não ficaria desamparado, e vamos ver hoje no capítulo 25. Então, o amor tinha, mas Abraão compreendeu que Isaac realmente esse era o filho da promessa. Vamos, então, dar sequência aqui, irmãos. Vou ler do versículo, então, novamente, dos 5 e 6. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, mas para os filhos das suas concubinas, então Agar e Quetura, deu presentes, e ainda em vida, enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Então levou os filhos com Quetura para o Oriente, para longe de Isaac. Por que isso? Como herdeiro da promessa era Isaac, Abraão deixou toda a sua herança para ele, ficando sem herança os filhos com as concubinas. Uma lei do Código Hammurabi afirma que, se um pai não tivesse elevado os filhos de sua concubina ao mesmo nível que os filhos de sua esposa principal durante a vida, os filhos não teriam direito à herança após o pai falecer. Abraão, no primeiro momento, aceitou Ismael como seu filho legítimo. Acabei de falar, nós vimos isso lá no versículo 21. Mas depois mandou embora com a sua mãe Agar. Lá antes, Abraão, não lembro exatamente qual capítulo, de cabeça, Abraão pediu para Deus que poderia ser esse o filho da promessa, e disse Deus que não. E depois, mais tarde, a pedido de Sara, ele mandou ela embora com o coração partido, mas Deus confortou ele. Então, vou fechar aqui para os irmãos. Abraão também separou os filhos com Quetura de Isaac, os mandando para o lado oriente, leste das terras de Canaã. Vou abrir novamente, irmãos, para a gente junto debatermos esses dois versículos aí. O Davi, que conhece bem a história, e essa lei de Hammurabi tem algum conhecimento para nos passar? É o primeiro Império Babilônico, né? Foi no primeiro Império Babilônico, né, que foi criado. Um ponto que eu queria observar lá sobre o ponto anterior,
E aí, pegando aqui o versículo 6, porque o interessante é que o narrador do livro de Gênesis, né, ele deixa claro, no versículo 1, né, desposou Abraão outra mulher. Lá na NVI ele trabalha, casou-se, né, com outra mulher. Então ele enfatiza, né, mostrando que esse evento ele ocorreu após a morte de Sara e, claro, depois do casamento do filho. Então dá para a gente ter uma clareza. Agora, um ponto, quando ele vai trabalhar lá concubinas, por exemplo, no 6, quando ele vai dizer assim, porém aos filhos das concubinas. A gente sabe que, como a leitura que tu fizeste, o Isaac era filho da esposa, né? No caso, aquela no qual Deus prometera que nasceria o filho da promessa. Então, mesmo que Ismael ou os outros, eles não teriam o mesmo peso que Isaac, né? Tanto é que no versículo 5 ele deixa isso muito claro, né? O Abraão deu tudo o que possuía a quem? A Isaac. Então, independente da quietude dos filhos, a direção, a bênção de Deus, claro que Abraão vai direcionar, ele vai, assim como posso dizer assim, canalizar tudo conforme a vontade de Deus por meio de Isaac, né? Aquele material que tu me passou, Alessandro, quem é o autor daquilo lá que tu me passou? É lá que traz esse pequeno comentário dessa possibilidade, por isso que só trouxe aqui. Quem é que ele faz? Eu me esqueci o nome, o autor daquele. Ele é editado lá pela Igreja de Cristo em Arkansas, né? Eu não lembro agora exatamente o nome do autor, mas o editor-chefe é o Ed Cloer. Eu só trouxe isso porque estava ali, né? Que há essa possibilidade, que eu também acho, lendo assim, eu acho remoto como vocês. Não, claro, claro. Algum comentário mais? Então vamos dar sequência aqui, irmãos. Então, do versículos 7 a 11, Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo em Efron, filho de Zoar, o hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava perto de Ber-Laai-Roi. Comentário que eu tenho sobre esses versículos. Abraão viveu uma boa velhice de 175 anos, tranquila. Isso significa que 100 anos viveu em Canaã, pois ele saiu de Harã para a terra prometida com 75 anos. Ele havia saído dos caldeus ali, né? Daquela cidade ali, com o pai dele, depois foi para Harã, o pai dele morreu, e ali Deus mandou ele seguir na promessa. Ali ele tinha 75 anos. Então viveu 100 anos em Canaã. Abraão foi sepultado com sua esposa Sara na caverna do campo Macpela. Nós vimos esse campo, essa compra, com algum dos irmãos nas aulas passadas, perto de Manre, onde se encontra o Hebron, terras essas que havia comprado para sepultar Sara, lá em Gênesis capítulo 23, versículo 19. Então, nas terras de Abraão. Vou fechar aqui para ver se alguns irmãos têm comentários sobre esses dois versículos. Você está corrido, me avisa, Alessandro. Eu não posso ficar muito sem voz também. O capítulo 23 foi aquela administração que o Davi trabalhou, né? Que ele foi junto aos... Eu não recordo agora o nome dos indivíduos lá, no capítulo 23. O que ficou importante ali é que ele comprou. Ele não queria de graça, né? Nós vimos, né? Ele queria dele, posse dele. Aí foi bom ele ter comprado, porque agora os filhos puderam enterrar aonde era a propriedade dele, né? Sim. Para mostrar, assim, a questão lá não vou dizer a honestidade, mas, assim, por exemplo, a clareza que Abraão tinha no sentido de não foi doado. Isso foi recurso, né? Recurso dele para fazer a aquisição daquele bem, né? Sim. Pois Davi. Não, Davi? Eu tenho uma sugestão. Pois não. Eu estava observando aqui, eu vi que o texto
do capítulo 25, ele é longo. E Mas eu não e a vou, parte, eu não e a vou parte fazer. principal, Ah, ela fica no final. então tá. Então eu vou Aí, tocando então. Tá bom. aí tocando, aí para poder, porque Tá bom. a emoção é lá no final, do 25. Ah, foi para Efron. Efron que vendeu para... Efron que vendeu, Giovanni. Tá? Tá bom. Então, do versículos 12 a 18, vou ler aqui. Os filhos de Ismael. Esse é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Então, aqui vai falar sobre a descendência de Ismael. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibissão, Misma, Dumã, Maçã, Adab, Temar, Getur, Nafis e Quedema. Foram estes os 12 filhos de Ismael que se tornaram líderes de suas tribos. Essa promessa foi feita por Deus a Agar e também a Abraão, que eles não ficariam desamparados, Ismael. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes estabeleceram na região de Avilã Assur, próximo à fronteira com o Egito, aonde era a mãe dele, né, uma escrava egípcia, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, pequenos comentários aqui, para não ser muito demorado. Ismael era o filho com a escrava egípcia, Agar, escrava de Sara. Tanto Sara como Abraão julgaram que deveriam ter esse filho para que se cumprisse a promessa de Deus a Abraão. Deus disse que não era esse o filho da promessa, e sim veio a ser Isaque, filho com Sara. Deus, mesmo assim, cumpre a sua promessa em relação a Ismael. Promessas essas que foram feitas desde Gênesis 16, capítulo 7, versículo 12, que já vimos, capítulo 17, versículos 20 e 21, e Gênesis, capítulo 21, versículos 17 a 20. É narrado a morte de Ismael e os seus lugares a oriente onde os filhos de Ismael se fixaram. Então, aqui agora, do versículo 25, do versículos 19 ao 34, vai narrar a família de Isaac. Eu vou lendo aqui, e se alguns irmãos tiver comentário, pode levantar a mão e o Alessandro me ajuda para enxergar aqui, tá? Para dar comentário. Hein, Giovanni, Então, Giovanni, oi. posso ler para você? É para não desgastar a garganta, aí do 19 ao 26, é isso? É que se eu não ler, eu vou lendo, raciocinando, me Vem com ajuda? emoção, né? Então fica à vontade. Fica Fica à com É a vontade. emoção do Davi, talvez, né? A emoção do Davi. Tá bom? Obrigado, Alessandro. Então, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, e Padã, irmã de Labão, também arameu. Então, está repetindo a história que nós já estudamos aqui, né? Isaac orou, aqui é novo, fato novo. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Assim como a mãe dele era estéril, né? Agora a esposa também é estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, porque está me acontecendo isso. Foi então consultar o Senhor. Por que os filhos brigavam dentro dela? O Senhor respondeu então a Rebeca: 2 nações estão em seu ventre, já desde as entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. A própria narrativa aqui vai ser autoexplicativa. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, então o mais velho era o ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú significa aqui, Esaú pode significar peludo ou cabeludo. Meu nome não poderia ser Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó, que significa ele agarra o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente também. Significados que traz aqui no rodapé da NVI. Depois, então,
Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz então, a Esaú e Jacó. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. O mais velho, o ruivo cabeludo, né? Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Aqui me fez me lembrar agora aqui Davi, né? O filho mais jovem aqui do rebanhos. O pai Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Ganhava pela comida o pai, né? Rebeca preferia Jacó. Geralmente, as mães preferem os filhos mais novos. Eu sou primogênito, não sei o Alessandro, hein? Também é primogênito. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Tem um rodapé, Edom significa vermelho, porque o ensopado era vermelho. Respondeu-lhe Jacó, o filho mais jovem, né? Olha a forma ardilosa que veio desde o ventre da mãe, né? Traiçoeira, como deu o significado aqui. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Será que ele estava morrendo de fome mesmo? Dê-me, dê que me vale esse direito. Então, Esaú, desprezando o direito da primogenitura do filho mais velho. Jacó, pelo contrário, buscando esse direito. Esse bem, né? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú, conforme o Senhor previu lá para a mãe, para Rebeca, do que ela sentia. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ou seja, então nós vimos nessa história que aquela briga ali, aqui, nos capítulos seguintes vai continuar, duas nações estavam se formando, já estavam brigando, separariam ali as duas nações, o filho mais novo ia mandar a geração, então a nação mais nova ia mandar uma profecia na outra nação, e começou essa briga interna na barriga da mãe, e isso aconteceu, se consumou com a venda do direito de filho mais velho por um prato de comida. Então, deixa para os irmãos comentarem. Alessandro, deixa. Um de cada vez. A gente vai de acordo com o que os irmãos forem levantando a mãozinha aí. Mais Pode ir lá, Davi. Esse texto, essa última parte aí é muito rica, tem muita informação. Vou começar só com uma parte aqui, que a gente tem que prestar bem atenção logo no início da gestação de Rebeca, onde Deus esclarece, Deus fala para ela, né, sobre os dois filhos dela, que o menor vai se sobrepor ao maior. Então, essa informação é extremamente importante, porque isso aí vai alicerçar as ações dela no próximo capítulo, né? Então, a gente precisa entender bem essa ação dela, né? Essa informação que ela está recebendo, para poder, porque muita gente julga as ações da Rebeca, né? Mas ela se baseia nesse momento, esse momento aí da gestação dela, em que é revelado que iria acontecer. Essa informação é extremamente importante, que vai formar o restante vai alicerçar o restante da história, né? E mudar não, colocar no rumo que Deus está determinando, né? E aí a gente entra também num assunto muito polêmico, né, que aí revela uma situação bem polêmica, que é o conflito, né, na família, quando pai e mãe, né,
tratam os filhos de forma diferenciada, amam mais um do que o outro, né? Isso é extremamente perigoso, porque cria um sentimento de inveja, de raiva, né, entre os filhos, né? Isso aí já também entra num ponto muito importante no que se refere à educação dos filhos. Claro que a gente entende que aí essa ação aí ela teve um propósito, né? Mas aí entra nesse ponto muito importante da criação dos filhos, de amar mais um filho que o outro, entendeu? E aí a palavra de Deus ela é bem clara quando fala sobre que o Jacó ama mais Isaú, Isaac ama mais Isaú e a Rebeca Jacó. Entendeu? Então, fica bem evidente, ela é colocada de forma bem evidente, né, nas escrituras, né, na leitura aí, fica bem evidente a distinção de sentimento, de amor, de carinho que os pais tinham pelos filhos. Por enquanto é isso. Eu não fui nos textos, no que vai acontecer adiante, Alessandro, até para não entrar nos capítulos dos irmãos, né? Então, esse é o que o capítulo 25 nos mostra. O que aconteceu na gestação de Rebeca se confirmou depois com a venda do direito de filhos mais velhos, e isso vai ter consequências, como disse o Davi, futuramente. Essas consequências nós vamos aprender capítulo por capítulo. Agora, um detalhe que a gente pode observar, né? Olhando numa outra perspectiva, lembra lá quanto tempo a mãe dele levou para gerar ele? 25 anos, né? Esperou 25 anos, né? E aí agora, ele sem o pai, tendo a responsabilidade da continuidade da promessa de Deus, mais 20 anos ele buscando a Deus em oração, e aí quando vem 2, né? E aí é aquela briga, como o Davi bem colocou, vem aquela perspectiva, né? Imagina lá o texto, quando fala no versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então, as irmãs que aqui estão, que são mães, sabem das dificuldades, né, em relação à gestação. E ela chegou ao ponto de ela orar a Deus, foi quando aquilo que o Davi citou, do versículo 23, quando Deus declara, Deus deixa claro para ela, né, em relação a essa questão. Agora, um ponto importante em relação à cultura no período patriarcal, porque o privilégio sempre era dado a quem? Ao primogênito. Então, na cabeça de Isaac, o direito, a responsabilidade, a bênção de passar, ele daria para quem? Naturalmente, para o filho mais velho, no caso Esaú. Só que Deus já antevê isso para quem? Se a gente olhar no versículo 22, quando ela ora, Rebeca, ela consulta o Senhor, Deus deixa claro para ela. Eu não queria antecipar, mas que nós vamos ver que depois de Jacó, é a descendência que vai chegar até Jesus, né? Isso. É por isso, é a promessa. Então, quando Abraão morreu, Abraão não viu o cumprimento da promessa. Ali no versículo 25, 11, então, Deus abençoa Isaac, e mais adiante, ele vai voltar a conversar com Isaac, reforçar a promessa, depois com Jacó, e assim por diante. Então, por isso que temos que ficar até o 25, os detalhes, relembrar um pouco o passado da história que aconteceu, e vamos ficar curiosos para os próximos capítulos. Isso. E aí o ponto que eu ia comentar, Giovanni, por exemplo, a gente vê lá no capítulo 3, só trazendo lá atrás para a gente entender o que vem na frente. Se Deus, lá na queda do homem, no jardim do Éden, disse, olha, eu vou suscitar um descendente, ele vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar, então ele já sabia o que ia acontecer muito lá na frente. O que ele anteviu aqui para Rebeca? Né? Dizendo, olha, é o mais novo, né? O mais novo vai se antever, né? vai se sobrepor ao mais velho. Em vez de eles já terem clareza e considerar isso, o pai levou pela cultura humana, é o primogênito. A mãe se apegou a quem? Aquele que Deus havia dito para ela em oração, né? Em resposta de oração. E aí aconteceu aquilo que o Davi comentou, né? Um vai privilegiar o outro, e o risco, né? Uma lição que pode deixar, assim, em termos de criação de filho, né? Falando como filho. A gente verifica que isso realmente é prejudicial.
Não como pai, que eu não tenho filhos, mas como filho, um filho vendo um outro filho sendo privilegiado, tipo assim, o irmão mais velho, né? E falo como irmão mais velho, Giovanni. Aí a gente vê o tratamento do caçula, a gente, epa, mas comigo era desse jeito. Mas aí a gente vê as vantagens, né? Eu consigo, depois da juventude, ver a forma como meus pais me criaram e, assim, a forma, a perspectiva que a gente tem para a vida, no preparo, nas exigências, na responsabilidade que eles nos deram. Então, eu não tive tanta dificuldade em relação àquilo que meus pais me exigiram, a responsabilidade que eles me deram. Todavia, meus irmãos, nesse sentido, já tiveram uma certa dificuldade. Então, quer dizer, tem essa questão que a gente precisa olhar o todo, né? Mas o ponto, como o Davi colocou, tem que ter esse cuidado, né? O interessante da história até aqui, até o 25, nessa recapitulação que eu fiz, é Deus preparando tudo no tempo certo dele, né? E aqui preparou para que as coisas acontecessem, que o filho mais jovem tomasse o lugar do mais velho e por um prato de comida, né? Então, poderia muito bem, né, Deus quisesse, não, Esaú, seria o Esaú, Jacó, vertesse, mas não, aconteceu, os planos de Deus são de Deus, né? É difícil nós não compreendemos, né? Só Deus mesmo. Então, eu tinha mais coisas, mas eu fiquei com medo de atrasar aqui. Eu apressei demais agora o Davi, mas deu tempo bastante para a gente conversar. Agora, a gente chega naquela parte, essa última parte aí, que ela é emocionante. bem emocionante e polêmica, né? Porque a gente não tem informações anteriores, né? A única informação que a gente tem é que a Rebeca recebeu aquela informação preciosa, né? De que o mais novo iria se sobrepor ao mais velho. Então, essa informação ela tinha. Mas, fora essa informação, a gente não tem mais outros elementos, né? Mas a gente pode supor, né? Supor uma posição minha, uma posição minha, né? De que, como havia uma ligação muito forte entre Jacó e Rebeca, e Rebeca já tinha um entendimento, então a ação de Jacó, né, de comprar a primogenitura, provavelmente já foi de forma consciente, né, de uma ação da influência da própria mãe dele, da Rebeca. É uma opinião minha, não tem esse elemento aí na palavra, mas é pela informação da Rebeca ter recebido e pela ação futura dela, né, dá a entender de que ela exerceu essa influência sobre Jacó, e Jacó agiu dessa forma, né? Ele comprou, no caso, a primogenitura, né, de Esaú. Lembrando que naquela época havia normas, não havia ainda as leis, né, do povo hebraico, né? Eles viviam sobre as leis daquela época, as normas daquela época. E o primogênito ele herdava a tutela sobre todos os bens, né? Dos seus irmãos, dos seus parentes, todo mundo ele herdava a tutela. Ele herdava a tutela. Inclusive, ele poderia tirar o bem de um determinado familiar. Ele tinha esse poder. Ele era como se fosse um juiz sobre toda a sua família, né? Então esse direito à primogenitura era muito importante e havia uma influência muito grande naquela época, né? Havia uma influência muito grande. E também a própria palavra, ela frisa, ela coloca de forma clara, né, que o Esaú desprezou a primogenitura dele, né? Não deu valor a esse direito, a essa herança que o pai dele, Isaac, iria deixar para ele. Ele não deu valor. Ele não deu valor. Isso está bem claro na palavra. Então, a gente tem duas situações aí. Um irmão enganando, né? Tentando tirar proveito, né? Já que o outro não tinha
não tinha aquela responsabilidade, não dava aquele valor, e o outro que não dava valor e acabou cedendo, né, vendendo, né, o seu direito. Né? Então, a gente vê duas situações difíceis de a gente aprovar, né, porque um despreza, não dá valor à sua herança, né, à sua primogenitura, e o outro usa de uma forma, né, ardilosa, né, para conseguir a primogenitura. Ele vai seguir nisso. Não sei quem vai dar o 26, não dá para entrar muito, mas o próprio Esaú vai se arrepender. E a mãe e Jacó, para confirmar a bênção do pai, vão enganar mais uma vez. Mas esse é para o 26. Então, no 25 ficamos aqui. O que aconteceu no ventre da mãe, a venda do direito por um prato de comida, estava com fome, o que adiantava ali, aquela hora ali, a primogenitura, mas mais adiante fatos novos virão e que a gente vai entender melhor as coisas, penso eu, né? Não queria antecipar só. Paulo. Tá dando para ouvir direito aí? Tá, Paulo? Tá bem? Legal. Giovanni, parabéns aí pela recapitulação de todos os capítulos que você deu no início. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, do início até esse finalzinho que nós vemos aqui. Eu achei interessante, aqui com relação a Abraão, ele casar de novo, né? Porque quando Deus fez a promessa para ele riu, né? Por conta da idade dele, né? E aqui, logo depois que Sara morre, ainda tem mais 6 filhos, né? Então, para você ver como é que Deus trabalha na vida de Abraão, né? Muito interessante isso aí. E aqui, com relação aos filhos, né, de Isaac, você até comentou, né, que você não sabe que você é o primogênito, né? A preferência, ele já foi até comentado aí que Abraão, como Isaac, ele era o filho da promessa, né? Ele já tinha isso com ele, né, sendo o primogênito, né? É interessante que Rebeca, né, que ela questiona a Deus com relação à gravidez dela, né? Então, assim, esse amor que eles têm por Deus e esse contato, né? E Deus já passando para ela aqui o que iria acontecer. Então, é aquilo que você está comentando aí, que nós estamos vendo. Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? Deus está no controle de todas as coisas. Deus já antecipa tudo o que vai acontecer, né? Mas eu fiquei muito assim, vendo essa primeira parte aqui do capítulo 25, primeiro, comecinho aqui do 1 ao 3, aqui, quando Abraão ele tem 6 filhos, né? Mesmo com a idade bem avançada, né? Então, isso aqui foi bem interessante, né? Eu queria só fazer esse comentário aí para enriquecer esse comecinho, né? Como eu vi que tinha bastante coisa para você ler, eu falei, deixa eu fazer para o final. Mas foi muito bom isso aí. Obrigado, Paulo. Um ponto também para a gente pensar, né, Giovanni? Por exemplo, a gente nunca toma a decisão, né? Quando tiver, por exemplo, com fome, olha lá o que ele fez, Sono. com a cabeça quente, né? Então, nunca tomar esse tipo de decisão, porque ele levou na brincadeira, né? Lá, quando eu estava pesquisando agora há pouco, quando diz assim no 29, tinha Jacó feito cozido, quando esmorecido, né? Aí lá no original, né, ele fala que ele estava exausto, cansado, né? Então, foi aquele dia de batalha ali na enxada, né? Já que ele era do campo, vou usar esse exemplo cotidiano, o camarada estava lá na enxada, lá, e trabalhou o dia todo, aí quando ele volta, cansado, exausto, assim, chega olhando um prato de comida na frente, aí o outro, né, já pega e já se aproveita da situação que ele está para que ele tome, né, essa atitude. Quando eu escuto o versículo, quando ele diz assim, vende, né, o teu direito, aí ele respondeu, estou a ponto de morrer, 32. De que me aproveitará, já que eu já estou para morrer aqui, né? Eu estou com fome, na situação que eu me encontro, exausto, faminto, o que vai me aproveitar isso? Não vai resolver meu problema. É tipo aquela situação lá, o camarada está no deserto, não tem caixa eletrônico, não tem banco, aí o camarada diz, me vende aí essa tua água.
Aí o camarada, para que vai me servir esse teu dinheiro? Não tem nada de eu gastar aqui. Na mesma situação. Aí o que ele levou? Quando ele fala a palavra ele jura, né? Ele jurou, eu já entendo claramente como se ele estivesse assim, fazendo, como se fosse assim, ok, é para jogar? Então vamos jogar. Então você quer isso por questão, eu quero comer, eu estou cansada. Então vamos lá fazer essa troca, tipo, vendo no sentido de uma brincadeira, algo que ele não levou a sério, né? Ele não levou a sério, ele fez pouco caso em relação à proposta que o irmão fez. E aí ele foi lá e se deixou levar, né? Ele entrou no jogo, vamos fazer assim, né? Só que Jacó estava levando a sério. Como o Davi colocou, a gente não tem indício de que a mãe dele estivesse por detrás, que a gente não tem isso no texto. Mas quem será que comentou para Jacó? Ou será que não era levantando uma indagação para a gente refletir? Será que em nenhum momento a mãe chegou a revelar para Jacó dessa palavra revelada por Deus a ele? É como disse o Davi, irmão. A mãe tomou essa informação do Senhor e vai lá adiante na bênção utilizar dessa informação, né? No capítulo Isso. 26. E aí o único ponto, né, assim, em termos formais, de ele tomar a frente do irmão, assim, só para a gente fechar, era fazer com que o outro abdicasse. Sim. Entendeu? Porque mais velho ele não era, naturalmente falando. Ele nunca seria o primogênito. Mas na visão dele, o único modo de ele tomar essa frente, de ele realizar isso, lembrando com aquilo que foi dito, Deus sabe o que faz. Mas ele, assim como Abraão e Sara que foram lá com Ismael, né, com H para gerar Ismael, ele foi tentar o jeitinho dele. E aí ele tentou fazer com que o irmão abdicasse. Ele vai precisar da bênção do pai dele depois. Justamente. Tem mais dois para falar aí, irmão. Sejão? Bom, a gente sabe que Deus sabe os propósitos, sabia que o irmão de Jacó ia tomar aquela atitude, né? E já preveu tudo. Agora, eu acredito que a Rebeca ela não tenha falado também para o Isaac, né? Porque ela, quando o Isaac foi tomar a bênção, É o 26 já. Levantado 26, hein? Já estou lá. O Isaac vai dizer, é a voz, Vamos esperar o 26. é a voz do meu filho mais novo, mas né? O pelo é do Esaú, né? Então, Deus fez um trabalho perfeito, Deus sempre faz um trabalho perfeito. E eu acredito, como o irmão falou, que ela não revelou para o Isaac. Ela não revelou. Então, por isso que, para nós, às vezes, é difícil compreender e entrar meio que em suposição, mas Deus já tinha todo aquele plano dele, né? Deus tinha todo já aquele plano estipulado. Deus já sabia o que queria, como ia fazer e como tudo ia acontecer, né? Então, Deus já sabia de antemão. Até o que ele ia pedir, até o que Isaac ia pedir para a sua esposa ter, né? Orar ele pedindo para que desse um filho para ele. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, até aconteceu comigo, mais com o Alan Dutton Jr., ele faz muito isso, né? Eu me procuro ficar bem mais sentado no texto e eu deixar muitas suposições de fora, porque aí a gente pode pecar e errar, né? Então, como diz o tio Jair, o que foi revelado está à nossa disposição, o que não foi revelado está em Deuteronômio 29, né? É porque Deus não quis. Então, eu procuro ficar mais nas entrelinhas ali e não tentar devagar muito, porque a gente pode se perder do foco, né? Então, mas bom comentário dos irmãos aí. Irmão Davi? Acho que é o último. Paulo. O Paulo, ele tirou a mãozinha. Ou caiu. Vou fazer rápido, Giovanni. Não, em cima disso que o Sérgio Tá ali o Paulo, falando, e até que vocês estavam comentando, aqui Jacó ele valorizava muito essa primogenitura, né? Por isso que ele pediu aqui. Eu acho que foi o que o está falando, né? A gente tem que ficar com as entrelinhas mesmo. Mas a gente vê que Rebeca não deve ter falado mesmo, não, né? Nada fala aqui, mas ele já sabia com certeza a importância, né? De tudo isso aí, né?
Tanto que ele, com certeza, a gente percebe que ele já sabia da história, né? Primogênito, ele tem muitas, né? Porque ele foi o que o irmão Alessandro falou. O outro Isso aí. brincou, estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. Foi o que o Alessandro falou, eu concordo com o Alessandro. Olha, eu sou mais velho, vem meu irmão aqui, me dá essa bicicleta aí, eu te dou um prato de comida, tá, pega a bicicleta, não serve para nada. Depois eu mais velho, eu pego de volta. Não, tu não vai. É minha mesmo, né? Então, mas a gente vai ver depois as ideias de Esaú, né? E os planos de Deus, né? Eu não sei quem vai dar o 26, Alessandro. Depois até estamos atrapalhando o irmão que está aqui na tela. É tu? A expectativa aí do 26. Deixa eu ver aqui. Pode continuar aí, que eu já digo. Davi? Essa ação de Jacó, ela reflete muitas ações anteriores, né, que a gente já viu, de sempre tentar resolver do nosso jeito, né, aquilo que a gente acha que é correto, que vai resolver uma determinada situação, né? Então a gente sempre planeja, a gente não deixa Deus agir, a gente age, né, fazendo o papel de Deus em nossa vida, né, agindo sem responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, Jacó, o fato dele agir dessa forma, não estou tirando a culpa, né, do Esaú, mas o fato de ele estar agindo dessa forma mostra que ele quer que a determinação dele de conseguir algo, né, de uma forma errada, né? E a gente entende também que Deus ele tem um propósito na nossa vida, mas quando a gente toma esse tipo de ações, a gente acaba assumindo graves consequências, né? E a gente já observou isso em vários relatos, né, da história até aqui, até o momento que a gente está estudando, apesar de Deus estar ali conduzindo, mas muitas das pessoas sofreram o peso, né, sofreram as consequências, né, de querer resolver as coisas da sua forma, da sua cabeça. Obrigado, Davi. Só lembrando, para não criar a expectativa, é lá no capítulo 27 que a gente vai ver o desfecho dessa demanda de hoje, hein? É o irmão Natanael que vai conduzir a aula, capítulo 27. Só ele tá observando os spoilers que estão dando aí. Ele está aí? Não, ele não está aqui hoje, não. Então tá. Aí ele retoma direitinho essa questão da gravidez ali e a questão do prato de comida. Aí vai nos explicar direitinho por que aconteceu, nós vamos ver certo lá adiante. Obrigado, irmãos, por estarmos aqui reunidos juntos mais uma vez. E só alimentar o Espírito Santo que habita em nós é o que nos faz crescer. Então, fico muito feliz de estar aos domingos com os irmãos de Manaus e os demais irmãos do Brasil. É uma coisa que eu tomei para mim, eu digo muito aqui na congregação. Nós temos estudos de domingo a sábado, e se Deus nos deu a pandemia, essa Covid que eu fui premiado, estou com um bichinho, até brinco com a minha esposa, sai para lá Covid, ela sai para lá Covid, trouxe coisas boas. Uma das coisas boas é estar com vocês aqui estudando a palavra de Deus. Tá bom? Amém. Muito obrigado, Giovanni. O irmão Sérgio. A senhora quer falar, irmã Giovanni? Com você, irmão Sérgio. Vamos orar, então. Senhor querido, Deus Santo, chegamos mais uma vez na tua presença, te agradecendo pelo estudo que nós irmãos ouvimos Deus, pelos comentários que foram feitos, Senhor. E esperamos que sempre venhamos andar dentro da tua palavra, e que nós venhamos aprender cada vez mais de ti, Senhor. E pedimos por todos aqueles irmãos que estão enfermos, que estão com Covid, que estão precisando de emprego, perderam seus familiares, Senhor. Pedimos por todos aqueles irmãos neste Brasil, Senhor, e no mundo inteiro, Senhor, que venha cuidar de cada um conforme a tua vontade, Senhor, conforme a vontade que eles precisam de ti.
nós sempre estamos precisando de Ti, numa parte ou na outra, Senhor. Que Tu venha encher os Teus filhos com Teu Santo Espírito, venha derramar e guiar eles por este mundo. Que nós venhamos a ser luz, Senhor, cada vez mais. E derrame bênção sobre esses irmãos lá de Manaus, sobre a Alessandra, a Escola da Bíblia, que venham cada vez ter mais pessoas para entrar e que Tu use eles, Senhor, para que venham ganhar muitas almas para o Teu reino. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que nós pedimos e agradecemos. Amém.